Lamentavelmente, mais um caso de afogamento no Lago Paranoá, meu povo. O que está acontecendo, hein? Trouxemos já a tragédia da última sexta-feira, onde 4 jovens se afogaram. Teve mais um caso no final de semana. Eu quero falar ao vivo com a minha amiga Érica Leal, que tem todos os detalhes. E ela está lá no Lago Paranoá, né, Érica? Porque a gente acompanhou, inclusive, você estava nesse caso também do afogamento da semana passada. E, de novo, em menos de uma semana, mais um caso. Qual foi o afogamento que a gente registrou aí agora, minha amiga? Bem-vinda, esse dia maravilhoso amanhecendo aí atrás na nossa tela. Bom dia. Bom dia, Cadengue. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no DF no ar. Pois é, mais uma tragédia, né? Eu estou exatamente no ponto em que os bombeiros chegaram para fazer esse resgate. Foi um homem que estava aqui por volta das 8 horas da noite. Os bombeiros chegaram às 8h50. E fizeram, infelizmente, esse resgate. Ele chegou a passar 17 minutos aqui no trecho 2 do Lago Paranoá, do setor esportivos de clube aqui sul, aqui no Lago Paranoá. Ele estava mergulhando, ele estava aqui próximo ao deck e foi resgatado cerca de 17 minutos depois de ficar submerso a uma profundidade de cerca de 5 metros, cerca de 20 metros aqui do deck, a profundidade já estava a 5 metros. Os bombeiros usaram mergulhadores, usaram vários equipamentos, embarcações, mas infelizmente quando ele veio ao solo, ele passou por todo esse processo de reanimação, porém não resistiu. A morte foi decretada aqui mesmo, às margens do Paranoá. E como você bem lembrou, Cadengue, a gente está reportando, né, em menos de uma semana, aí são 3 casos já, dados assustadores, inclusive. Primeiro teve o caso da Cauane, né? Uma menina de 17 anos que estava com as amigas, 3 amigas, elas também se afogaram. Porém, quando os bombeiros chegaram, apenas a Cauane estava submersa. E aí foi toda aquela operação para encontrar essa menina dentro das águas do Paranoá. Trouxeram também a solo, ela passou por um processo de reanimação, chegou a ser levada para o hospital de base. Esse caso aconteceu antes, um pouco de meio-dia, porém, no final da tarde, início da noite, ela teve o óbito declarado lá no hospital de base. E o outro caso aconteceu no domingo, né? A Cauane foi na sexta-feira de feriado. O homem de 35 anos, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, ele morreu no domingo, depois também de passar por todo esse processo. Ele estava ali se banhando às margens da ponte JK e o Corpo de Bombeiros chegou, fez também a operação, né, de mergulho para resgatar esse homem do lago, trouxe ele para o solo, fez o processo de reanimação, mas infelizmente ele também morreu afogado. Agora, o detalhe é que os bombeiros, eles não divulgam o número de pessoas que morrem afogadas, porém, isso porque eles não fazem um acompanhamento, né, depois que as pessoas são levadas para o hospital, mas a gente tem um dado que chama muita atenção, né, muito interessante. Em 2024, né, no ano passado, foram 254 casos de afogamento. Em 2025, já foram 79 casos. Desses afogados em 2025, 15 vieram a óbito. Então a gente sempre reforça, né, aqueles cuidados básicos ao entrar no lago. Chama a atenção o fato de que ele estava aqui a 20 metros desse deck e já estava numa profundidade de 5 metros, ou seja, a gente às vezes olha a margem, dá para ver o fundo, mas não é essa a situação. O lago é perigoso, você precisa realmente estar próximo à margem, tomar banho apenas nos lugares aí que são populares por serem mais seguros e evitar ir a áreas mais longes da margem do Lago Paranoá. É importante ter esses cuidados, é importante seguir aqueles conselhos, né? Não se alimentar com comidas pesadas e ir lá no fundo do mar, do lago, né? É também importante não ingerir bebidas alcoólicas. Se estiver nessa condição, não entre. Procure se divertir de uma forma segura para evitar esse tipo de acontecimento, né? Tragédia, 3 casos aí em uma semana, realmente é algo que nos chama a atenção, né, Cadengue?
Exatamente. O que me alerta muito são os números que você trouxe, né, Érica? Em 2024, então, 254 casos. Esse ano já são 70 casos. E, infelizmente, gente, quase todo registro de afogamento, ele termina com a morte. Porque a pessoa ficar submersa ali 10 minutos, às vezes 5 minutos, infelizmente já pode ser ali fatal. Tá? Então, lago não é brincadeira, é uma água diferente, é uma água pesada, a temperatura deixa você mais cansado. Se você toma cuidado com piscina, redobre ainda mais em regiões como lago, cachoeira, mar, rios. A gente está acompanhando e lamentando muito a morte de mais uma pessoa. A gente fala disso como alerta, porque o final de semana está chegando e a gente quer todo mundo prestando atenção. Tem que ter consciência. Vá para se divertir, mas com segurança. Na verdade, Érica Leal, obrigado, viu? Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você volta. Tá só começando o nosso programa. Tá assim de notícia. Obrigado, Érica Leal, ao vivaço.